Olá, meus amores! Uma live assim urgente. Eu estava terminando de atender alguns pacientes, mas consegui trocar de roupa rapidinho para a gente conversar sobre um assunto antes que vocês fiquem morrendo de dúvidas e desesperados. Gente, eu tenho uma notícia tão maravilhosa para trazer para vocês, uma notícia que a gente já espera há muito tempo. Nós do grupo Dor Não é Frescura, nós de todos os grupos, de associações, de pessoas. Convidem o máximo de pessoas que vocês puderem para a gente poder trazer essa notícia para vocês em primeira mão, vocês tirarem as dúvidas, porque eu sei que daqui a pouco os burburinhos começam, meu telefone também não para de tocar e todo mundo fica perguntando o que está acontecendo, o que está acontecendo, né? Doutora Camila, se quiser participar ao vivo com a gente, só também sinalizar que a gente vai comentar aqui. É uma notícia muito importante, gente. É um momento de muita alegria para nós e convidem a galera. Vocês lembram que a gente estava esperando há muito tempo, há muitos anos, pela sanção da nossa lei. Lembra que a nossa lei, o nosso projeto de lei federal passou pelo Senado, ficou tramitando, né? E aí a gente deu aquela notícia maravilhosa, foi aprovado. Aí todo mundo começou a me perguntar, mas o que que foi aprovado? E aí todo mundo ficava se perguntando. Então a gente vai explicar para vocês aqui em etapas. Oi, querida, tudo Bom bem? dia! Bom Estamos dia. muito felizes, né? Estamos! Chamei a nossa querida Mônica, assim, de última hora, para a gente dar uma notícia para vocês, porque a gente sabe, né, Mônica, que fica muita dúvida e o pessoal fica assim, mas o que que aconteceu? O que que está acontecendo? Então, antes que vive um burburinho e às vezes até notícias que não correspondem à realidade sejam propagadas, a gente parou tudo que estava fazendo, foi assim, ó. Eu falei, Mônica, vamos conversar ao vivo e tirar as dúvidas, porque a gente vai fazer uma outra live hoje à noite, mas como a gente já tem um contato, e uma amizade, um carinho, foi a primeira pessoa que eu pensei. Falei, vamos tirar a dúvida do pessoal. Então, seja muito bem-vinda. A Mônica é consultora, especialista em direitos para as pessoas com deficiência. Prazer ter você aqui com a gente, Mônica. Muito prazer, a Renata é uma querida, a gente já vem aí ao longo aí de um tempo, a gente vem fazendo, informando e ajudando, acolhendo e colaborando para a jornada de todos na realidade, né? Inclusive e principalmente para as pessoas com fibromialgia, como você, como eu, como tantas outras que passamos por essa nossa luta pessoal, né? E é um prazer enorme, estou muito feliz de estar aqui e muito feliz pela notícia, né? Ai, gente, olha, vocês vão estar aqui tirando, eu tiro o chapéu para a Mônica, que ela que é uma estudiosa, uma conhecedora, uma consultora dos direitos das pessoas com deficiência, então a gente está tendo a honra de recebê-la, e eu também vou estar aqui para poder a gente fazer a leitura da nossa lei, para vocês entenderem o que está acontecendo. É a primeira vez que a gente entra assim ao vivo de sopetão. Para Uhum. falar a verdade, eu ia aproveitar para descansar, porque eu tive crise de dor nos últimos dias. Mas para não deixar dúvida, para que vocês não fiquem aí desesperados, tentando entrar em contato com a gente, tentando perguntar o que está acontecendo, a gente quer dar essa notícia maravilhosa em primeira mão. A Mônica sofre com a fibromialgia, eu também sofro com a fibromialgia. Eu estou até com a camisetinha, nem sei se vai dar para ver. Aqui é do nosso grupo de apoio nacional. Quem ainda não sabe, a gente tem um grupo para apoiar pessoas que sofrem com a fibromialgia e a Mônica tem um trabalho todo dedicado de consultoria para levar informação e o nosso objetivo hoje é trazer informações de qualidade para vocês. Então, gente, começa a jogar o link nos grupos, vai chamando o pessoal, não confia que a amiga vai poder te dar informação, porque talvez ela tenha mais dúvida do que você. E a Verdade. gente está aqui com esse tempo disponível para responder perguntas e trazer as notícias, né, Mônica? Eu queria dizer, eu estou vendo aqui, quem não puder assistir agora porque está com ou entrando no trabalho, ou precisa, ou tem alguma urgência, ela vai ficar gravada, né, Renata? Então você vai poder assistir mais tarde ou no horário, mas assista. Veja, a informação, eu sempre falo, a informação muda e salva vidas.
e sempre informação segura, de lugares seguros, de lugares e de pessoas que têm comprometimento de verdade e que não queiram se aproveitar. Infelizmente, a gente tem muito isso, da aproveitar da boa, do amor e do carinho que a pessoa tem e da doença, né? E da situação, às vezes, frágil que a pessoa tem, para colocar coisas que não são tão positivas e boas, né? E nós estamos aqui só porque nós entendemos, de fato, além da fibromialgia, eu tenho artrite reumatoide, então eu tenho uma jornada bastante também difícil, como a Renata, tem dias que a gente não consegue levantar, tem dias que a gente tem que ficar de repouso, mas tudo vale a pena, porque a gente confia que nos tratamentos corretos, confia, né, na nossa missão e no nosso caminho, não é, Renata? É isso mesmo, gente. Sabe, o compromisso que a gente tem é com vocês que sentem a mesma coisa que a gente sente, que é fibromialgia. A única diferença é que a gente resolveu estudar um pouco a fundo esse assunto, tanto Uhum. a parte de saúde, tratamentos, no meu caso também, porque também sou uma pessoa, uma profissional da área da saúde, mas também dos direitos, porque a gente cansou de ficar esperando outras pessoas trazerem informações para nós. Então, nós mesmas começamos a correr atrás dessas informações para poder divulgar e compartilhar com vocês de forma segura. Ontem, o que eu fui bombardeada, Mônica, ontem de manhã, o pessoal confundindo muito, falando assim: olha, mas parece que essa outra lei foi aprovada. Aí me mandaram uma outra lei que não tinha nada a ver. Aí eu falei: gente, isso é outra notícia. Aí aconteceu também aprovado no Senado. Eu falei: gente, mas no Senado faz tempo que já foi aprovado. Então, assim, eu vou até começar fazendo um resuminho do que é um projeto de lei. Depois, Mônica, a gente faz uma leitura dinâmica da lei e pega os pontos mais importantes. E Perfeito. vocês, gente, a única tarefa que vocês têm é pegar papel e caneta, que as nossas lives muitas vezes são aulas. Então, pega papel e caneta e vai anotando, para você já sair com isso tudo fresquinho na sua cabeça e não ficar na dependência, às vezes, de um colega ou de uma pessoa que, como a Mônica falou, nem sempre tem um compromisso com a verdade e, às vezes, também está até desinformado, vai te informar coisas que não são reais e não vai ter um benefício para você. E a gente quer que você tenha o benefício e possa usufruir, tá bom? É Então, isso sejam mesmo. todos muito bem-vindos. Isso mesmo. Vamos lá. Então, Vamos lá. Gente, links encaminhem. A live, a gente sabe que é 1 hora. Além disso, não é porque a gente deseja, mas o próprio Facebook, ele encerra, tá? Mas a gente vai fazer o possível para deixar salva. Mas quem estiver aqui com a gente já vai aproveitar e tirar as dúvidas básicas já. Então, já começa aí pensando. E antes disso tudo, já vou dar a introdução. Quem ainda não sabe, né, Mônica? é isso. A gente acabou de ter a aprovação do nosso projeto de lei federal. Agora é para valer. Valer por quê, né? Porque tem todo um trâmite que a Renata vai explicar também, que existe um trâmite para uma lei chegar a ser sancionada pelo presidente. Enquanto essa lei não é sancionada, ela passa por vários órgãos para aprovação até que o presidente da República assine. Isso aconteceu. Exatamente, gente, é uma notícia maravilhosa, que a gente fica emocionado. A Mônica também tem fibromialgia. Eu falei: aprovou, aprovou. Ela falou: nossa, que notícia maravilhosa. Aí a gente correu para trazer informação para vocês. Quem não sabe ainda, gente, eu não vou dar uma aula completa, não. Até porque eu aprendi um pouco sobre direito, mas realmente a minha área é saúde. Mas tudo referente à fibromialgia eu procuro trazer informação. Então, quando a gente tem um projeto de lei, ele é como a palavra diz, ele é só um projeto. E aí ele é apresentado por um parlamentar. A gente pode falar, por exemplo, de trâmites municipais, estaduais e federais. No município, quem vai apresentar é o vereador. No estado, quem vai apresentar é o deputado. A gente tem também os deputados federais. Tá? A gente tem outros detalhes dentro da lei, outras pessoas podem apresentar projetos, mas eu não vou falar sobre isso, é só para vocês entenderem o básico, tá? A gente está caminhando com esse projeto há bastante tempo e ele foi aprovado, o nosso projeto de lei federal. Lembra o projeto que a gente estava tanto esperando? Ele foi aprovado.
Então, ele passou por toda uma etapa até chegar no Senado, que é a etapa final para os nossos projetos federais. Senado aprovou. E aí agora, quem precisa sancionar, quer dizer, projeto de lei, agora você tem uma validade e um número, falando de uma forma bem simples. Aí ele vira lei. E é o que aconteceu agora. O nosso projeto de lei passou pelo Senado e agora ele foi sancionado pelo nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, independente de afiliações partidárias, de preferências, não vou discutir sobre isso. O meu partido é o nosso CID, que é o 79.7, é o Partido da Fibromialgia. Então, minha gratidão ao nosso presidente que sancionou o nosso projeto e agora ele se tornou lei. Gente, anota aí o número da lei. É a 15176, de 23 de julho de 2025. Você pode anotar só assim. Quem puder digitar para mim, Mônica, você pode digitar para a Dito, gente o ó, número da lei para o pessoal anotar? lógico. Lei 15176/25, que é o ano, tá, gente? É o número da lei, é barrinha, o ano em que ela foi sancionada. Então, depois de muita luta, a Mônica está fazendo essa gentileza, a gente vai digitar, anotem e começa a decorar, porque às vezes, gente, principalmente no começo, seremos nós a educar as pessoas sobre a lei. Lei novinha, lei fresquinha, ninguém sabe o que é. Do que você está falando? Estou falando dessa lei aqui. 15176/2025, tá? Olha, anotado isso, já comece a pensar nas dúvidas. Vou começar já com uma leitura dinâmica, tá? E aí eu já abro também para a Mônica falar um pouquinho sobre direitos da pessoa com deficiência. Pode ser, Mônica? Pode, só estou deixando aqui bem bonitinho, pronto, para as pessoas Pronto. poderem anotarem, né? Então, Tô. podemos, você Ai, pode. gente, graças a Deus. Graças a Deus. Olha lá, gente, leitura dinâmica, tá? Porque eu sei que leitura de lei é um negócio meio monótono, mas só para vocês Mas terem ela uma é ideia. curtinha, né? Ela é curtinha. É Se muito você quiser ir interessante. pontuando, Mônica, a gente vai falando e pontuando. Importante, né? Você vai falando e eu já estou aqui com ela também, né? E a gente já vai falando. Pode. Beleza, gente. Olha, o presidente da República, o nosso querido presidente, como eu falei, independente de preferências partidárias, ele sancionou a nossa lei, tá? Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei 14.705, de 25 de outubro de 2023, passa a vigorar com os seguintes artigos. Aí é dividido em primeiro A, B e C. A. Ações de que trata o artigo 1º dessa lei deverão ser promovidas no âmbito de abrangência nacional com as seguintes diretrizes. Ele só está falando o número de artigo, o número da lei e o que vai vir na sequência é o conteúdo, tá, gente? Sim. Primeiro conteúdo, atendimento multidisciplinar. Vocês sabem o que é isso que a gente acabou de ter o direito? Quer já entrar comentando, Mônica? Sim, multidisciplinar significa que precisamos, a fibromialgia, ela, como todos nós que vivemos sabemos, nós precisamos de várias terapias, seja do reumatologista, que é para que possa dar o diagnóstico, aí nós precisamos de fisioterapia, nós precisamos, muitas vezes, de uma TO, porque dependendo da gravidade ou da sequela que você está com fibromialgia, é necessário uma hidro, necessário as medicações, é um conjunto de pessoas que cuidam da saúde, que cuidam de você. Então, são ou atividades multidisciplinares, ou médicos multidisciplinares, ou então atendimento multidisciplinares. Isso é muito importante, porque quando se antes muitas pessoas iam ao SUS ou aos médicos, ao reumatologista, ele falava, não, tá, é assim mesmo, não tem o que fazer, mas tem o que fazer, sim. Então, esse agora é um direito assegurado pela lei. Gente, olha que coisa bacana. Lembra que a gente fala às vezes que o direito fica no papel, mas agora ele precisa ir para a vida real? Então saibam, temos direito por lei, assegurado pela lei,
15176 de 2025 ao atendimento multidisciplinar. Todos esses que a nossa querida Mônica falou e muitos outros, tá? Porque a gente não trata só fibromialgia com medicamento. A Não, gente trata também com acompanhamento fisioterapêutico, com terapia ocupacional, né? A psicólogo, gente né? com Muitas psicólogo, o psiquiatra enfim, é com necessário psiquiatra. medicação, porque o psicólogo não medica, e você tratar com psiquiatra não significa que você é louca. Se alguém falar isso, é mentira. Ninguém é louco porque trata com psiquiatra. É que o psicólogo não tem autoridade para dar, prescrever medicações, muitas vezes, que nós precisamos. Por isso que nós precisamos ir num psiquiatra. Não é isso, Renata? Exatamente, é muito legal você falar isso, Mônica, porque ainda existe esse preconceito da pessoa pensar assim, ai, vou no psiquiatra porque estou doido. Não, gente, justamente porque você não está doido que você está indo no psiquiatra, né? Porque tem medicamentos e uma parte da nossa química cerebral que precisa, às vezes, ser modulada, ou seja, ser tratada. Assim como o corpo fica doente, a mente também. Então, uma coisa importante da gente falar também é acabar com esse preconceito com saúde mental que a Mônica pontuou tão bem, tá? Então, atendimento multidisciplinar, que é uma coisa, Mônica, que Deus tem me dado a graça de levar também pessoalmente para alguns municípios, para algumas localidades, onde a gente vai, senta, conversa com Secretaria de Saúde, conversa com Prefeitura. Eu tenho exemplos, gente, de lugares que já estão tendo tudo isso mesmo antes da lei federal. Então, se você precisar de ajuda, entre em contato com a gente no privado, o que a gente puder fazer para Sim, ajudar, é, nós vamos fazer. nós vamos fazer, porque hoje, até antes, a gente já faz, né? Eu já faço também aqui na minha região, eu sou de São Paulo, né? Mas sou do interior de São Paulo. A gente fala, a gente coloca, a gente se reúne com os vereadores, né? Com os prefeitos, para a gente poder estar. Mas voltamos ao que a gente estava falando anteriormente. Hoje a lei nos dá um suporte muito maior para que realmente as coisas sejam implementadas dentro de cada cidade, a gente começa a ter uma força diferente, não é verdade? Exatamente. Quando você tem o resguardo da lei, o respaldo da lei, gente, se alguém te perguntar, você pode até falar, olha, mas por que que eu não vou ter atendimento se a lei me assegura? Aí você pode procurar órgãos como a ouvidoria, você pode procurar a defensoria pública, né, onde você vai encontrar profissionais ali para um atendimento gratuito. Ah, Renata, mas isso é complicado, né? Gente, nem tudo é muito fácil, né, no sistema público, mas ele funciona, ele existe, e é importante ressaltar que o SUS é referência mundial. Tem muitos lugares, gente, em que não existe, a maioria, não existe esse tipo de tratamento. Então, vamos fazer valer? Vamos fazer a coisa acontecer? A gente, Participe. e a gente tem que fazer, e a gente tem que levar, é como eu digo, você, muitas vezes, a pessoa que está te atendendo, ela não teve treinamento, ela não sabe, e ela responde meio no automático do que ela escutou o coleguinha do lado. Então, assim, é importante que a gente fale, que a gente tenha consciência da informação, para que também essa informação seja benéfica para a gente e para o outro também nos atender. Essa é a nossa realidade. O SUS é maravilhoso. Em outros países eu tive a oportunidade já de estar em outros países. A gente, nos outros lugares, nos outros países, não temos esse sistema. Né? Então, ele é difícil, ele é lento, ele é moroso, eu não fui bem atendida. Vai lá, com calma. Vamos conversando, vamos mudando. Também a mudança também depende da gente também, não é? Inclusive, isso é o item 2 aqui da nossa lei, que entrou agora, a gente está fazendo a leitura dinâmica, gente, da nossa lei que foi aprovada, das pessoas com fibromialgia, a nossa lei federal. Mandem o link, gente, para os grupos. Eu sei que muita gente está trabalhando, vai ver depois, mas muita gente vai conseguir acompanhar agora ao vivo e tirar dúvidas. Nós estamos já no segundo item, tá? Começou agora. O segundo item é a participação da comunidade em sua implantação. Acompanhamento e avaliação, foi o que a Mônica falou agora. Sem participação popular, uma lei sai do papel, gente. Vocês acreditam nisso? Não, não mesmo, não é verdade? A gente tem que ir sim, porque se você sair agora, com a lei na mão, e for num posto de saúde,
e falar, olha, eu tenho direito, ela nem sabe do que você está falando. Porque não deu tempo ainda nem pro chefe dela, pro chefe do chefe do chefe, saber. Mas você pode ir lá e falar, olha, agora é lei. Olha, eu trouxe aqui para vocês conhecerem, já saberem que eu posso ser atendida. Gente, não tem uma coisa que eu sempre falo: gentileza gera gentileza. Então, assim, a pessoa te tratou mal, se você falar baixo, olhar nos olhos dela. Se ela não for muito estressada, eu concordo que há pessoas que saem da casinha. Mas, no geral, mesmo essas que saem da casinha, eu adoro. Porque eu vou falando cada vez mais baixo, vou olhando cada vez nos olhos delas e com um sorriso no rosto, você quebra a pessoa. Muito Exatamente. mais do que você já chegar no nível dela, do grito e ir para cima. Eu sei que é difícil, meninas, eu sei. SUS, o atendimento, não é o sistema SUS, tá? Os atendimentos são falhos, mas vamos partir da gente também, né? Vamos entender que também essas pessoas não são treinadas, né? Falou um negócio importantíssimo. Até hoje as pessoas, às vezes, claro que a lei agora está fresquinha, gente. Como a Mônica pontuou, o pessoal não sabe mesmo. Tem muita gente da fibromialgia, de grupos que não está sabendo, então convidem a entrar na live para que a pessoa se atualiza, receba informação aqui fresquinha, da fonte, confiável, né? E não fique cheia de dúvidas, primeira coisa. Outra coisa, com o tempo, a nossa lei, ela vai acabar se tornando de conhecimento público e geral, mas demora. Enquanto isso não acontece, nós, pacientes, pessoas com fibromialgia, teremos que educar. E a educação parte do que Mônica pontuou bem, de você saber até conversar, sabe? Saber quais são os seus direitos para poder pontuar, para poder pedir, para poder explicar. E uma coisa que a gente vai acabar falando também, gente, que é importante, mas a gente vai pontuando mais ao final, mas eu já quero levar vocês a pensarem, a lei está prontinha, nossa lei está prontinha, está bacana, bem feita, tudo ok. Profissionais de saúde, têm ciência dessa lei? Profissionais de saúde estão aptos para dar laudos sobre a nossa lei? Profissionais de saúde conseguem ampliar o conhecimento e entender que deficiência não é só o que você vê, mas que existem deficiências invisíveis, ocultas? Aí é uma coisa para a gente começar a pensar. A gente vai ter um longo caminho pela frente, né, Mônica? Temos. E isso eu digo assim que é no geral, viu? Eu queria deixar aqui até o coraçãozinho de vocês mais calmos. Eu tenho uma filha, para quem não me segue no Instagram, né? Depois eu vou colocar, mas enfim, eu tenho uma filha que tem uma síndrome rara, que aparentemente por ela ser rara, apesar dela ter o fenótipo quer dizer, a carinha, do jeitinho dos seus pares, mas a grande maioria não sabe. Então, encara que é o jeito, o rostinho dela. Então, ela não é visível. E a nossa jornada, minha filha está com 24 anos, e a nossa jornada foi de educar, de explicar. Por quê? Por ser rara, 20 mil nascimentos nasce um Williams, síndrome de Williams. Não foi fácil essa jornada, mas a gente foi explicando, foi falando, e até hoje a gente fala, explica, diz. Então, eu sempre falo que, volto a dizer, gentileza gera gentileza, vamos conversar, vamos explicar sempre. Sempre. Ah, mas eu tenho que explicar milhões de vezes. Explique, explique, porque o outro não vive o que você vive. O outro não sente o que você sente. Ah, mas isso é falta de empatia. Mas como ele vai ter empatia com você se ele não sabe, se ele nunca viveu, se ele não tem na família? Então, isso é real, gente. É real. Então, é necessário que a gente se dê a mão, todo mundo, e faça a mudança junto com a retaguarda da lei. Muita informação bacana, vocês já estão começando a ter. Quem está ainda entrando agora dá tempo, começamos a fazer leitura da lei, já coloquei aqui, convidem grupos e pessoas para que depois vocês não fiquem morrendo de dúvida, igual eu vejo pessoal aí doido. Ai, o que aconteceu? Foi aprovado? É verdade, mentira? A gente vai fazer uma explicação para vocês aqui da lei e a leitura dinâmica, tá? Estamos entrando no item terceiro agora.
disseminação de informações relativas a doenças, de que trata o artigo 1º dessa lei e as suas implicações. O artigo 1º falou do atendimento multidisciplinar, falou de toda a equipe de saúde incluída. Nós abrangemos os médicos, os clínicos, os especialistas, os reumatologistas, os neurologistas, os fisioterapeutas, os nutricionistas, os psicólogos, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, enfim, toda a equipe necessária para nos tratar. É isso aí que ele está voltando aqui no item 3º, falando, olha, está tudo baseado ali no 1º, hein? No atendimento multidisciplinar. E então a gente leu o 2º também, onde nós falamos da participação da comunidade, ou seja, da nossa responsabilidade na implementação dessa lei. Isso é muito legal, porque nos dá o direito também de opinar e de participar. Gente, tem um exemplo tão bonito que um dia eu quero trazer ele de novo aqui, que a gente fez uma live com o pessoal do município de Reduto, interior de Minas Gerais. E lá, gente, uma coisa tão linda. A prefeita nos abraça, um abraço para ela, a prefeita Cíntia. A gente tem um grupo também que acompanha. Lá já temos convênio, através de convênio, tem um reumatologista. O carro do município busca e leva, gente, as meninas. É feita uma listinha com o nome de todas que vão participar. E depois eu vou até comentar algo com vocês. Foi uma coisa triste que aconteceu, mas eu quero até fazer isso ter o seu devido valor também. Hoje vai ter um comentário rápido, mas a gente perdeu também a nossa querida Verônica, que era enfermeira responsável lá em Reduto, que era uma pessoa que a gente sempre estava em comunicação. Ela faleceu recentemente. Mas ela que fazia essas listinhas, gente, eu vi com os meus próprios olhos, lista para levar os pacientes no carro para o município vizinho através de convênio, tratamento psicológico, elas já começaram a ter tratamento psicológico adequado, licitação de medicamento, aqueles que a gente não encontra na lista do SUS, que vocês tanto sabem, quer um exemplo? Pega a balina, duolexetina, não estamos fazendo propaganda de nenhum remédio, mas é porque esses são muito comuns. Sabe esses que a gente olha na lista e fala assim, nossa, mas não tenho no meu município, gasto muito dinheiro com isso? Vai ter, tem um projeto já para poder trazer isso tudo. E agora já está se buscando nutricionista. Então, assim, isso vem de uma organização popular, é um grupo que se organizou, nós estamos juntas, um abraço para a Joelma também, do nosso grupo, todo mundo unido fez isso acontecer. A gente fez uma live, teve uma vez que a gente fez, Mônica, a secretária também municipal, dentro de um ônibus de viagem, ela contando com toda alegria e entusiasmo, sabe, o que estava acontecendo, e foi assim de última hora. Eu falo isso, gente, para que vocês saibam, existe muita gente boa lutando para que as coisas sejam implementadas de verdade, mas sozinhos nós não vamos conseguir. Existem muitas Renatas, muitas Mônicas, muitas Verônicas, mas isoladas não temos essa força. Então a lei está falando sobre isso. Ó. Falou do atendimento multidisciplinar, falou da participação da comunidade e agora 3º item, disseminação de informações relativas a doenças, que foi o que a gente comentou brevemente. Ou seja, precisamos ter cartilhas, propagandas, manuais, para que a gente faça aquilo que Mônica pontuou muito bem. Que a gente tenha escrito assim, você sabe o que é fibromialgia, por exemplo? Você conhece os principais sinais e sintomas, por exemplo? Você sabe quais os especialistas podem nos tratar? Então, isso tudo a gente vai estar dizendo para a sociedade, ô sociedade, leia a nossa cartilha, leia o nosso manual, comece a ter informação, não nos abandone. E isso tudo, deixa eu só encostar a porta aqui, Sim. isso tudo, gente, vai estar, já está na nossa lei, mas a gente precisa cobrar. Olha, cadê a nossa cartilha? Cadê aqui o manual? Cadê as propagandas? Porque, gente, pasmem, eu sei que tem fibromialgia, quem tem fibromialgia não vai achar tão estranho, mas existem profissionais de saúde que são contrários a sermos inseridos como pessoas com deficiência. Eu já vi isso com os meus próprios olhos, não vou citar os nomes, mas a gente sabe que isso existe, que isso é real, e existe ainda um conceito antigo de que deficiência é aquilo que eu consigo ver. Exemplo, um exemplo bem fácil, está faltando braço e perna.
ou um desses membros, é uma deficiência. Aí eles falam, aí tem uma deficiência. Mas você que tem fibromialgia e outros problemas, vocês não são pessoas com deficiência. Tem muita resistência, tem muito preconceito. E se a gente não começar a combater, gente, a gente vai pegar, ter o direito bonitinho na lei e na prática vamos nadar, nadar e boiar. Então, fiquem atentos. E tem uma coisa muito importante, só para pegar esse gancho seu, Renata, que quando a gente fala, vamos lá, que é uma coisa rápida que eu vou falar e depois a gente pode se aprofundar, enfim. O que eu vejo é muitas pessoas que entram em contato comigo e, na realidade, elas têm a fibromialgia, é real, mas elas não têm limitações, elas não têm comprometimentos. Então, a lei vem não só pelo nome, e a gente tem que estar muito atento a isso. Eu tenho, mas ela me impede de atitude, de ter um dia a dia absolutamente normal? Não. Mas eu quero os meus direitos. Quando você for ao médico ou for a um perito, ele vai negar. E não se assustem com essa negativa, porque e vou dizer isso por experiência minha própria, gente. Eu tenho 63 anos, fui ter o direito assegurado pelo INSS para ser uma pessoa com deficiência física por conta de duas situações, mas não da fibromialgia. Eu fui por conta da artrite reumatoide, mas não pelo nome, mas porque eu tenho sequelas, porque eu tenho dificuldades para andar. Porque se eu chegasse lá e falava, eu tenho 2 cirurgias de coluna, uma do pescoço e pinos na coluna, o perito virou para mim e falou assim, mas isso não te trata, não te caracteriza uma pessoa com deficiência, porque o pino foi colocado para você ficar boa. Então, a gente também, depois a gente pode fazer uma live, a gente vai falar mais sobre isso, mas vamos entender que para que você tenha o direito assegurado também de ser considerada, o tratamento é importante, mas você ter alguns direitos caracterizando você como pessoa com deficiência, né? Para o SUS, para a aposentadoria, para uma série de coisas, você precisa ter, infelizmente, sequelas e comprometimentos da doença. Compreendam bem isso. Sabe, eu falo muito isso, Mônica, é uma caixinha dentro de outra caixinha. Como é que faz o projeto de lei? É dessa forma. E aí, se vocês precisarem de ajuda, podem nos chamar, o nosso grupo, a Mônica, a gente está à disposição. Eu tenho uma ideia sensacional, um projeto e uma dificuldade. Pode nos chamar, e aí saibam que a gente vai precisar de uma comunidade ao nosso redor, para que a gente diga, olha, político, tem uma galerinha aqui, tem uma turma aqui precisando de ajuda. Você nos ajuda? Gente, 99% das vezes que eu pedi ajuda eu obtive. Sozinha consigo? Não. Mas com a ajuda da população e a gente falando, olha, tem uma turma aqui precisando de ajuda. Sim. Uma turma organizada, tá, gente? Porque tem gente que é da baderna e da bagunça. Isso aí não vai para frente, não chega a lugar nenhum. Está organizado? Vocês vão obter os direitos. E aí, no final, Mônica, nós vamos pontuar sobre isso que você falou, mas eu já acho que é muito interessante para que eles comecem a desmistificar. Eu queria dizer para vocês, gente, que essa lei vai falar assim, olha, todos os nossos direitos agora estão assegurados, basta a lei. Mas não é verdade. Vocês precisam ter o conhecimento dos detalhes da lei, senão vocês não vão usufruir de nenhum benefício. Não se enganem, ninguém vai fazer isso por nós. Seremos nós, as pessoas interessadas, tá? Uhum. Vou ler a parte 4, tá? Incentivo à formação e capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa acometida pelas doenças de que trata o artigo 1º dessa lei e os seus familiares. Gente, nós estamos falando aqui, incentivo à formação e capacitação de profissionais especializados. Por quê? Justamente, sabiamente, o nosso governo já sabe que temos essa dificuldade, que não temos esses profissionais especializados e devidamente preparados, né, Mônica? Exatamente. É uma jornada, mas é importante que haja essa jornada. É importante, é como a Renata fala, tudo é
vai devagar, a gente vai conquistando. Olha, chegar até aqui já não foi fácil, né? E a gente tem uma jornada ainda, mas a gente sempre tem sucesso quando a gente faz as coisas com verdade, com seriedade, com união de todos. É isso que a gente precisa. Fala uma coisa muito importante, gente. Eu sei que tem vários grupos, todos muito bons, mas é necessária a união. Se cada um ficar isolado, a gente dificilmente vai mostrar que somos numerosos. O governo olha, gente, também, uma população, como a gente falou, organizada, numerosa. Saiba o que pedir, como pedir, quais são os seus direitos. Saiba até conversar, né? Como a Mônica explicou, adianta entrar gritando. Não adianta, gente. Quais os seus direitos? Eu estou falando e pontuando muito, porque eu sei que algumas pessoas desconhecem. Tanto que quando teve a movimentação, Mônica, já a sanção no Senado, a gente fez uma outra live explicando, ela está no canal também, quais seriam os nossos direitos caso tivéssemos a aprovação. E lemos o projeto de lei na íntegra, ele está aqui também no nosso canal, deem uma olhada. Aí vocês vão juntando as peças. O nosso objetivo, meu e da Mônica, é trazer informação para vocês, para que vocês entendam que o projeto de lei existe, como ele é feito, depois a lei, e depois explicar o que está dentro da lei. Não é uma coisa isolada. Se você começar a fazer uma leitura aleatória, talvez você se perca e comece a achar, o nosso projeto de lei foi aprovado, agora eu posso usufruir de todos os direitos. Me perguntam muito isso, Mônica, quando que eu vou poder aposentar e quando que eu vou poder ter o auxílio doença? Isso tem regras, né? O INSS, independente da doença, né? Nós temos regras. Para aposentadoria, temos regras. Para pessoa que é PCD, é configurada pelo INSS, porque você tem que passar por perícias. Se o INSS não te categorizar para aposentadoria, você entra no programa normal como se você não tivesse. Mas se você tem, existe lá uma tabela, se você tem uma deficiência leve, moderada ou grave. E isso muda de tempo. Não é para a fibromialgia, é para quem é pessoa com deficiência. E aí tem umas características. Então, não é só, existe uma lei de aposentadoria só para fibromialgia? Não. A fibromialgia, caracterizada hoje, sancionada como uma doença em que as pessoas são consideradas pessoas com deficiência, ela vai entrar no rol, né, naquele pool de outras doenças que são consideradas e que passam a fazer igualmente todas as outras, passo a passo, comprovação a comprovação. Então, a aposentadoria existe hoje, é garantido pela lei, que como é PCD, a gente vai poder entrar nesse rol, mas existem regras, existem avaliações. E também para o auxílio doença ou até para o invalidez, que também é necessário entrar, porque a gente entra no rol, entra nas regras do que já existe. Então, isso precisa saber, né? A gente precisa, eu volto a dizer, a informação é a que nos salva e que nos leva para o caminho mais seguro e mais fácil. Cuidado com as vendas na internet de ilusão. Eu vou falar, eu não vou aguentar não falar. De então tal de profissional de várias áreas falando assim: clique aqui, aperte aqui, o botão está aqui. Você sabe que você tem todos os direitos? Você sabe, gente, olha os absurdos, que você pode ganhar 15 mil, 20 mil, 5 mil, 4 mil. Gente, por favor, gente, não tem almoço de graça, gente. Não acreditem nisso. Comecem a prestar atenção em quem tem compromisso com a verdade, com a informação, para vocês não passarem aí por tristezas. Lá no grupo, Mônica, eu já tive gente falando assim: eu gastei uma fortuna, tudo que eu tinha, paguei uma determinada pessoa e não foi nada daquilo que ela prometeu. Gente, se a pessoa está prometendo algo mágico, qual a chance de ser mentira, gente? Por Exato. favor. Procurem Tudo é fruto. procurem pessoas que realmente possam ajudar de fato. Tem um histórico, gente.
não vão pelos feeds, não vão até live, não vão, porque elas não fazem live na realidade, essas pessoas não fazem, elas só fazem reels. E elas aparecem com a solução do ano, né? A solução mirabolante. E eu também tenho casos de pessoas que perderam muito dinheiro, perderam até os direitos no INSS por pessoas que deveriam garanti-las ou deveria ter orientado e não foi. Então, gente, ó, cuidado. Eu só falo assim, não há milagres, não há. Há etapas. E só queria complementar com uma coisa. Eu não estou trazendo para mim, tá? As pessoas, eu estou à disposição, mas não é isso. Todo o meu trabalho é baseado no que eu vivi. Eu tenho pós-graduação, eu tenho faculdade, tenho. Mas não é só o que eu estudei no papel. É sobre o que eu vivi. Eu fiz etapa a etapa. Eu tirei minha carta, eu fui atrás da aposentadoria. Então, assim, tudo que eu falo no meu canal, tudo que eu falo, é porque eu vivi. Eu tenho certeza que se você fizer isto, você pode ter sucesso, você tem muito mais chances de ter sucesso. Mas eu, sinceramente, nem eu, nem a doutora Renata, nós não somos aventureiras. Nós não estamos aqui para fazer bonito, né, para ficar gatinha, para ter não sei quantos mil likes e etc, seguidores. A gente tá para fazer o bem, para acolher, porque a gente sabe o quanto essa dor, porque não é uma dor só nossa, é da família, é sua, é de tantas outras mulheres que precisam realmente de ajuda. É isso mesmo, gente. Pelo trabalho da pessoa, gente, pelos frutos que ela dá, você do trabalho. Tem muito aventureiro e eu fico morrendo de dó. E como a Mônica falou com muita propriedade, teve gente que perdeu os seus direitos. Você já imaginou isso? Você pagar e piorar a sua situação. Então, assim, gente, prestem atenção no que a gente está falando, isso vale ouro. A gente tirou uma parte do dia, eu parei de atender meus pacientes, a querida Mônica parou o trabalho que ela estava fazendo também, para a gente trazer isso aqui para vocês, para que vocês não fiquem perdidos, porque daqui a pouco vai começar os aventureiros atacando. Clique aqui, saiba aqui, né? E você não vai saber nada, porque não tem, gente. Eu queria que tivesse algo para eu falar para vocês. Façam isso, e a Mônica também, e vocês vão receber tudo. Mas não é assim. É um trabalho difícil, complicado. É preciso que você tenha uma pessoa de confiança te orientando e te ajudando. Senão você vai se perder, você pode ter certeza. Quando eu comecei a estudar também sobre as leis relacionadas à fibromialgia, porque eu tenho fibromialgia, foi um trabalho árduo. E aí eu perguntava para um advogado e para outro, o que é isso? Eu entendo a área da saúde, mas e essa saúde aqui relacionada à política? E aí, eu conversando com políticos, a gente foi entendendo. Então, assim, não é fruto do nada, é fruto de muito trabalho, tá? Cuidado com esses anúncios, com essas pessoas. Vocês depois vão perguntar pra gente, e a gente não quer estar aqui chamando ninguém de mentiroso, mas é o que é, tá? É o que é. Parte 5, tá? Estímulo à inserção da pessoa acometida pelas doenças de que trata o artigo 1º. Desculpa, esse eu já tinha lido. 6º. Estímulo à pesquisa científica que contemple estudos epidemiológicos para dimensionar a magnitude e as características das doenças de que trata o artigo 1º. Ele volta sempre lá no artigo 1º, que a gente fala da abrangência nacional e tudo mais, da fibromialgia. Quem entrou agora, nós estamos fazendo uma leitura dinâmica e explicando sobre a nossa lei que foi aprovada a 15176 de 2025. Se você tiver oportunidade, convide outras pessoas a estar com a gente. A live já começou há algum tempo, mas ainda tem muita coisa importante que a gente vai falar. E pega papel e caneta, para você não se perder. Eu só vou falar, você pulou uma, apesar que é sobre o mercado de trabalho. Ah, gente, pulei. Estímulo à inserção da pessoa acometida pelas doenças de que trata o artigo 1º desta lei no mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Importante também, tá certo? A gente precisa e a gente precisa conhecer e saber quais são os nossos direitos como
CD para o mercado de trabalho na empresa. Ninguém, tudo, pessoal, eu quero dizer o seguinte, Fernanda está trabalhando numa empresa aqui na Renner, no centro de distribuição. Nós tivemos várias acometimentos dela para adaptação dela nesse trabalho. A empresa deu a mão, eu apoiei, a Fernanda ficou firme, a gente está firme. Então, assim, lembre-se, muitas empresas, elas têm, nem todas, elas têm um carinho ou uma atenção, um cuidado, mas aquelas que têm, lembre-se sempre, elas não são seus algozes, quer dizer, o que significa seus inimigos. Mas se você colocar também de uma forma muito solidária com essa empresa, porque quando ela contrata um funcionário, é uma caixinha de surpresa. Pode acontecer dele ficar doente e ter vários acometimentos. Então, assim, não achem e não vejam a empresa como ela tem que fazer e acabou. Não, qual é a parte? Ela tem que fazer, mas qual é a minha parte? O que eu posso ajudar? Né? O que eu posso colaborar? Porque eu pretendo ficar nessa empresa. Então, lembrem-se também muito disso. Gente, quem não sabe, Fernanda é a filha da Mônica, tá? Porque Mônica é conhecida de muitos, mas eu não sei se de todos. Então, ela está contando um pouquinho também da trajetória da filha e da luta para obter os direitos como pessoa com deficiência, tá bom? A gente está fazendo umas pinceladas aqui, porque é muita coisa. Nós vamos pegar depois as dúvidas de vocês e já comece aí pensando em torno do que a gente está explicando aqui, tá? Tem alguns pontos que é um compromisso que eu vou fazer. Eu não sei em quanto tempo, eu não sei como eu vou fazer, mas eu já comecei, né? Quem ainda não sabe, eu sou psicanalista, eu trabalho na área da saúde mental e sou também uma pessoa que tem fibromialgia e tenho, né, um grupo aqui, deixa eu ver se dá para mostrar de novo, um grupo nacional de apoio que se chama Dor Não é Frescura. O link está na bio, eu vi que tem gente perguntando, tá? É só clicar na bio, mandar o nome completo que a gente adiciona. E para participar da live, teve gente que perguntou também. É só vocês mandarem o meu perfil direto, que vai estar piscando. Aí é só a pessoa entrar no Instagram, @psicanalise.com, que ela vai ver a live acontecendo, tá? Uhum. Mas o compromisso que eu vou fazer. Quando a gente está falando aqui, olha, disseminação de informações relativas às doenças, e quando a gente fala da capacitação de profissionais especializados no atendimento às pessoas com a fibromialgia, eu tenho um curso hoje que eu faço, isso é uma coisa minha, particular, independente, em que eu ajudo pessoas, profissionais de saúde, principalmente profissionais da pós-graduação, da fisioterapia, da medicina, a terem um olhar humanizado sobre nós, fibromialgicos. Se vocês quiserem e acharem isso uma boa ideia, eu me disponho a ter parte do meu tempo para fazer um curso gratuito, zero. Vocês podem avisar os médicos, os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, quem vocês quiserem. Eu me disponho, se a gente tiver uma turma, a fazer um curso e treinar e explicar de forma gratuita para todos esses o que a gente está falando quando a gente fala de fibromialgia, porque às vezes as pessoas olham para a gente e pensam assim, ela não tem nada, né? Moça nova, bonita, talvez isso aconteça com você. Ele olha para você e fala assim, mas espera aí, essa pessoa está falando que tem fibromialgia, porque isso, gente, está em alguns manuais, tá? Está escrito que basta a gente fazer um tratamento rápido, com alguns meses de medicamento e exercício adequado, que a gente fica ótimo e reabilitado para o trabalho. E a vida real não é assim, isso não é verdade. Eu vivo isso na minha pele. Quantos são os dias em que eu não consigo trabalhar e fazer as minhas atividades? Já passei por isso meses, semanas, e fibromialgia nunca vem sozinha, né? Quase sempre ela está acompanhada de problemas na coluna, de artrose, de uma série de coisas. Então, para sensibilizar esses profissionais, se vocês quiserem, pode deixar no final da live ali, eu quero curso, e aí eu vou ver se eu faço esse curso, como eu vou fazer, quando eu vou fazer, mas eu já deixo esse compromisso, e aí vocês vão ter que indicar os médicos, os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, os nutricionistas, os psicólogos. Próximo, né, Renata? Isso, para gente treiná-los, porque eu já estou sabendo disso há bastante tempo, que a minha preocupação é, ok, projeto de lei feito, eu estava com muita expectativa que fosse aprovado, mas não tinha nenhuma certeza.
mas agora está aprovada, é fato. E eu já estou vendo um monte de peritos se levantando. Comecem a olhar nas plataformas, nas redes sociais, médicos e outros profissionais, né, falando que são contrários. Comecem a prestar atenção, porque o que adianta você ter o direito, gente, e você chegar e pedir o seu laudo médico e ele negar e falar assim, não, eu não considero. Isso para mim não é deficiência. Então, se a gente não tiver esse trabalho de educar os demais profissionais de saúde, nada vai mudar. Escrevam, anotem isso. Quem achar que isso é bom, final da live, pode escrever, eu quero curso, e já vai pensando nos profissionais que você vai indicar, para a gente ter um tempo hábil para preparar isso 0800, gratuito, para que eles olhem para a gente e falem, pelo amor de Deus, a gente precisa ajudar essas pessoas, porque eu não aguento mais essa conversa fiada de que é só tomar remedinho, fazer exercício que você vai ficar ótimo. Eu sou testemunha viva, eu era muito ativa, eu pouco compartilho às vezes da minha vida pessoal, mas eu era extremamente ativa de fazer exercícios 7 dias por semana, às vezes eu só ia em academia que tinha essa abertura no domingo, e eu tive que parar porque eu não estava suportando mais. Até hoje eu tento voltar. Então, assim, não é fácil, não é assim, não é só tomar remédio. Eu também tenho esse mesmo, já estive melhor no passado e hoje as coisas já ficam muito mais pesadas e muito mais difíceis. E cada um é cada um. O que serve para mim pode não servir para a doutora Renata, pode não servir para outro. É muito importante porque cada tratamento é único e é personalizado. Por isso que os médicos eles têm que estar preparados, que não é preencher receita. Não é. É olhar e verificar e cuidar do humano como único. Né? Não é, vamos preencher um monte aqui de pregabalina, um monte de... você tem fibra? Tó. Para mim, por exemplo, não funciona. Eu passo muito mal. Então, assim, e aí vai. Então, somos únicos. E somos únicas, portanto, temos que ser tratadas individualmente. Exatamente, gente. Não precisa escrever agora, não. Escreve no final da live, nos comentários. Eu vou ver se tem muita gente que escreveu eu quero curso. Que é uma palavra fácil de gravar e aí eu vou lá, vou olhar. E aí vocês, gente, isso é um dever de casa. Vocês já vão pensando nos médicos, nos fisioterapeutas, nos terapeutas ocupacionais e pode falar, olha, o curso é de graça, não vai pagar um centavo. Uhum. São coisas que, graças a Deus, a gente pode fazer. Deixo até o convite para a Mônica também, se quiser estar participando, para a gente tentar trazer para eles o olhar de que a lei está pronta, agora, por favor, nos deem os laudos específicos, ou nós vamos morrer na praia, tá? No final da live, nos comentários, porque durante a live não fica salvo, eu não vou conseguir ver, tá? Agora, ela some. Ela some, tá? Quando a gente acabar e vocês mandam, porque se escrever agora, ela vai sumir. A gente não consegue ter esses registros. Exatamente. Obrigada, viu, Mônica, por explicar tão bem. Gente, vamos continuar a leitura aqui. O sexto, estímulo à pesquisa científica que contemple estudos epidemiológicos para dimensionar a magnitude e as características das doenças de que trata o artigo 1º. Então, o governo está convocando, o governo já percebeu que falta pesquisa científica com embasamento para que a gente chegue e fale. Até isso que eu falei para vocês agora, né? Não é só remedinho, não, e não é só exercício que faz você melhorar, não. Se fosse uma receita de bolo, a gente misturava os ingredientes e ficava todo mundo bom. Não é receita de bolo, gente. Então, a gente precisa de estudos para poder comprovar e falar assim, por exemplo, temos insônia, temos dificuldade para dormir, temos sono não reparador, estudo do pessoal, por exemplo, da otorrino. Vocês podem comprovar isso para mim com um estudo científico? Então, nós vamos dar uma olhada no estudo científico de vocês. Reumato, nós conseguimos fazer avaliação dos pontos da dor e quais os medicamentos que a gente talvez precise inserir lá na rede do SUS, mas isso aí já é uma pesquisa até pública, mas se a gente tiver alguma coisa na pesquisa também das universidades particulares, isso é excelente, para falar, por exemplo, pregabalina, duolexetina, precisamos para alguns casos, por que não encontramos de forma gratuita? Por que não inseri-las no tratamento? Porque na live anterior a gente já explicou.
porque a Relação Nacional de Medicamentos Especiais, que é uma listinha que existe, que o governo faz, a gente não usa remédio só porque a gente quer, a gente usa também os do SUS porque eles foram preconizados, quer dizer, teve um estudo para dizer o que funciona, o que não funciona e dizer, além disso, qual é também o mais barato. Então, se leva em conta tudo isso, não é um fator só. Por isso que a gente não encontra duolexetina, pregabalina, por exemplo. Mas eu já sei que a gente pode fazer isso através de licitação. Então, vocês estão vendo quanto conhecimento a gente vai tendo e levando e trazendo? E aí a gente consegue encontrar solução para quase tudo, né, Mônica? É o que eu falo. É um estudo. A gente, para chegar até aqui, a gente estudou lá quando a gente nasceu, foi para o prézinho, jardim, primeiro, segundo, e aí foi para o ensino médio, foi para o fundamental, aliás, fundamental, médio, a faculdade, após. É mais ou menos isso, gente. Tem um caminho. Ele é impossível? Não. Mas a gente tem que, para não atropelar, a gente tem que saber fazer passo a passo e que a gente vai ter. Lembrem-se, a lei acabou de sair. Então, a gente tem essa jornada e tem que ter tempo. Não vai ser daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses que tudo mudou. Vai levar ainda uns anos. Não sei quantos, mas pelo menos, gente, no último ano é uma questão da gente informar, da gente falar, da gente buscar. E aí no segundo. E aí vai se formando essas pessoas, esses médicos, esses laudadores, né, que são do INSS. Porque, gente, vamos combinar que o INSS, quando você passa por um perito, ele já tem um não escrito aqui para você. Aí você tem que provar que ele tem que te dar o sim. Por quê? Porque existe uma margem. Gente, eu vou falar uma coisa aqui. Ele tem uma meta para dizer não. E ele tem uma meta para dizer sim. Então não é assim, né? Infelizmente as coisas funcionam dessa maneira, porque nem todo mundo vai caber no sistema. Eles não querem que todo mundo caiba nesse sistema, porque ele custa caro. Ah, mas eles roubam. Mas aí é outra história. Então, gente, é assim. Então tem um caminho. A gente vai chegar lá? Vai, mas não é de um dia para o outro. Vocês estão entendendo como que a coisa é complexa, como que não é fácil e como que não dá para falar assim para vocês. Gente, aperta esses 2 botões e uhul, auxílio doença, aposentadoria. Não é. E não vai ser. Mas já foi um passo gigantesco, tá, gente? Um passo, Tudo é um caminho. Não tínhamos nada. não tínhamos nada. Assinou, aí não tínhamos nada, agora a lei chegou. Então, assim, e vamos lá, e a gente não vai desistir. Desistir não é uma opção. Não é uma opção. Nós estamos aqui, quem chegou agora, fazendo a leitura da lei, explicando os detalhes. Gente, quem não entrou, entre. Me perguntaram aqui como é que faz para entrar. Manda o meu perfil, @psicanálise.cobra, que automaticamente a live vai abrir, e a gente está falando da Lei 15.176 de 2025. Fizemos a leitura de alguns itens. Não se preocupe quem chegou atrasado. No final a gente vai ler rapidinho tudo, mas eu estou terminando a leitura inicial, tá? Acabamos de falar sobre pesquisa científica. E só tem uma. Eu acho que eu vou guardar essa notícia para depois, mas eu já tenho recebido alguns convites também para pesquisa científica. Ótimo. A gente pode mudar tudo, gente, desde que haja uma população organizada, esclarecida, a gente muda o mundo. Mas se a gente ficar sentado, a gente não muda nada. Tá? Aí brigar não é a solução, gente. Gente, parágrafo único. Para cumprimento das diretrizes de que trata esse artigo, o poder público poderá firmar contrato de direito público ou convênio com pessoas jurídicas de direito privado, com preferência por aquelas sem fins lucrativos. O que o governo está falando, então, nesse parágrafo? Olha, para que todo esse artigo se cumpra, para que isso saia do papel e vire uma realidade, a gente pode contratar pessoas do direito público ou até convênio com pessoas jurídicas, com entidades, com escritórios, com seja o que for. Mas
né? ONGs, mas damos preferência àquelas sem fins lucrativos. E aí, gente, é uma coisa que às vezes me entristece, eu vou falar com vocês, porque eu sei que muita gente já fica pensando assim, como eu vou obter lucro com isso? Gente, não é para obter lucro, o SUS é justamente para a gente poder levar as nossas políticas públicas para a população. Tem muita coisa que acontece já no direito privado e é lícito, está tudo ok. Mas aqui, gente, está bem pontuado. Preferência por aquelas sem fins lucrativos. E, gente, preferência por aquelas que tenham ética, compromisso, que lutem de verdade, né? Isso é muito importante. Continuando aqui, artigo 1º B. O Poder Executivo poderá promover estudos para a elaboração de cadastro único das pessoas acometidas pelas doenças de que trata o artigo 1º dessa lei. Então, eles estão começando a falar na criação de um cadastro único. Isso tem que ser feito com ética, com segurança. Não passem os dados de vocês para qualquer um que disser, nós vamos fazer. Não passem, gente. Eu não gosto nem quando vocês fazem aquelas assinatura, abaixo-assinado digital, sem saber quem é que está com o dado de vocês. Quem é? Se você tiver certeza da idoneidade, do caráter, do procedimento daquilo ali, ok, senão seus dados vão estar aí nas mãos de sabe-se lá quem. Exatamente. Tenham muito cuidado, tá? Vamos continuar aqui. As condições de saúde e as necessidades assistenciais dessas pessoas, é a primeira pontuação. Acompanhamento clínico, assistencial e laboral dessas pessoas. Então, eles estão falando assim, olha, queremos fazer um cadastro único para ter essas informações, para conhecer as condições de saúde de vocês, saber se vocês estão bem, se não estão, se estão recebendo atendimento, se não estão, como isso vai ser feito, se vocês estão tendo as necessidades assistenciais também. Gente, aí a gente pode falar até de critérios gerais, se a pessoa tem condição de se alimentar, se ela tem condição de ir, né, com as próprias pernas, às vezes, até o tratamento, se ela não consegue, às vezes, pegar um ônibus. Uma outra preocupação que a gente tem com os passes livres e tudo mais, mas isso é uma outra história, mas só para vocês saberem, é uma questão... Da partir de agora, tudo vai tomar uma força e um significado diferente. Né? A gente tem que entender isso, né? Nós estamos acelerando um pouquinho, gente, para dar tempo de vocês perguntarem e terminar aqui, tá? O acompanhamento clínico, assistencial e laboral. Acompanhamento clínico. Quem realmente está ali prestando atendimento, está usando medicamento, não está, qual é? Assistencial, todas essas relações que a gente falou, que fazem parte da sua sobrevivência como ser humano, né? Porque às vezes você não consegue nem estar no lugar para receber assistência, porque não tem dinheiro, né? Não tem alimento, às vezes, em casa. Isso. E o terceiro, mecanismos de proteção social dessas pessoas. Então, eles querem saber o que fazer para nos proteger, né, para nos apoiar. Vocês veem como é um projeto de lei muito bem pensado, que se tornou agora uma lei muito bonito, muito, muito bacana, mas que precisa sair do papel? E o artigo 1º C, a equiparação da pessoa acometida pelas doenças de que trata o artigo 1º dessa lei, a condição de pessoas com deficiência, fica condicionado, aí é o pulo do gato, a avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar que considere os impedimentos nas funções e estruturas do corpo, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, e a limitação no desempenho de atividades e restrição na participação social nos termos do artigo da Lei 13.146 de julho de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quer comentar, Mônica? Quero. Bom, isso é o que eu mais falo nos meus atendimentos, né? Existe uma lei, e isso eu quero deixar claro. E depois eu vou combinar com a Renata para a gente falar um pouco sobre isso numa outra live, né? Que não precisa ser... ela vai ser mais um bate-papo e um esclarecimento, uma informação. Existe uma lei chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência, que agora nós fazemos parte.
Por isso que é importante que vocês a conheçam, quem não conhece. E esse estatuto, ele rege várias coisas que para nós é importante. Porém, no artigo 2º, ele diz resumidamente, eu vou falar assim, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impeditivos e tem exatamente sequelas para atingir a sua atividade normal do dia a dia, comparável às outras pessoas. O que significa isso? Eu falei muito genericamente, mas é o que esse artigo 2º fala. Que não basta eu ter a doença, eu tenho que ter alguns comprometimentos comprováveis e definitivos. Aí vocês vão falar para mim, mas a fibromialgia não tem cura? Como é que não é definitivo? Sim, mas precisa de avaliação. Quando a gente fala, quando ele diz aqui uma avaliação biopsicossocial, entende-se SUS. Entende-se que pode ser particular um laudo? Pode, mas ele tem que estar bem estruturado com esses itens. Pode, mas para benefícios, lembrem-se sempre, algumas coisas para que a gente tenha direitos, e a gente vai falar disso numa outra live, para que a gente tenha direitos, o laudo médico, do médico particular, ele já é uma abertura muito grande de porta. Porém, para que eu tenha os meus direitos, eu vou precisar passar por peritos são duas peritagens do INSS. Uma delas é essa. Então, é importante que a gente tenha isso muito em mente. Eu me proponho, junto com a Renata, a gente fazer uma outra live para a gente falar um pouco sobre o estatuto, porque eu acho agora cabe, porque estamos nele. Então, para a gente poder falar sobre o estatuto agora. O que você pode buscar, como você pode, você ter isso muito claro para você chegar onde você precisa, para você obter o direito que você precisa, mas de uma forma coerente, verdadeira, focada e sabendo como e quem procurar, né? Isso é importantíssimo. Gente, vocês percebem como é importante. Não é que ninguém vai se tornar um advogado, caso não queiram, né? Mas se você não souber um pouquinho dos seus direitos e o que essa lei está falando, você vai repetir o que eu escuto as pessoas repetirem de uma forma ingênua. Ah, quando eu vou receber o meu auxílio-doença? Que dia que vai sair minha aposentadoria? Graças a Deus, está tudo certo, que eu já ouvi isso, agora está tudo certo. Gente, não se faz nada dessa forma, nem no direito público, nem no direito privado. Os direitos são entregues para quem luta. Eu sei que a gente está lutando, mas a luta não acabou. Tivemos uma vitória incrível, mas se você não souber o que é que a lei está falando, você vai continuar repetindo isso, continuar clicando naquelas pessoas que falam clique aqui, tenha tudo e ganhe 20 mil, 15 mil, e isso é uma grande bobagem, além de não ser uma verdade. O pessoal está pedindo aqui onde está o estatuto. Eu gostaria que quando aquelas pessoas que também quiserem no final da live, pode colocar estatuto, que eu mando, tá? O link, como eu faço para todos os meus assistidos, eu mando o link do estatuto, porque é a forma que eu sempre mando. Eu mando o estatuto e mando normalmente uma listagem onde estão as doenças, porque veja bem, existe o CID, ele é um compêndio muito grande, que ele é geral, de todas as doenças. Porém, existe uma listagem específica para as doenças consideradas PCD. Desse CID é tirado algumas. Não vai aparecer essa listagem agora, por enquanto ainda não vai aparecer fibromialgia, mas logo, logo, e eu espero que seja atualizado, não é atualizado com tanta frequência, mas importante, eu sempre mando o estatuto para todo mundo, porque a gente precisa. Não precisamos, como a Renata falou, não precisamos nos tornar advogados.
Mas quando, eu vou citar uma coisa aqui muito rápido, quando o nosso governador de São Paulo falou que não iria assinar e não iria considerar, porque já existia uma lei que considerava uma pessoa com limitações e impeditivos do dia a dia para que ela se tornasse PCD, muita gente ficou muito bravo com ele. Mas percebe que na lei agora, no final, é dito exatamente isso? Que nós entramos no regimento, quer dizer, sobre o olhar do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E vamos seguir tirando avaliações sobre ele, mas focando no que foi colocado, e hoje eu adorei esse parágrafo. Porque ele, é claro, estamos dentro da estrutura do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso muda tudo, viu, gente? Parece que não, parece pouca coisa, mas muda. Então, eu envio para vocês o link para que vocês possam acessar isso com muita facilidade e com calma lerem e a gente poder, numa próxima live, estar conversando e discutindo sobre essas leis, sobre esses benefícios e esses direitos que passamos a ter. Gente, nós estamos agora partindo já para finalização, sabe por quê? Porque depois de 1 hora de live, a gente às vezes não consegue salvar, isso não é uma coisa que a gente escolhe, é uma regra do próprio Instagram. Então, assim, nós vamos abrir para um bate-pronto de pergunta e resposta para tentar ajudar vocês e já adiantamos. Hoje à noite, eu e a Mônica já tínhamos um planejamento, né? Essa live agora à tarde foi uma coisa extra, para vocês não ficarem aí perdidos, vagando nos grupos, perguntando, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Lei aprovada, mentira, verdade. Então a gente fez essa aqui agora. Mas hoje, às 19h30, nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre cordão de girassol, que é uma coisa que as pessoas não sabem usar direito, né, Mônica? E a gente tem agora um cordão de girassol no nosso próprio grupo para as pessoas com fibromialgia, para que vocês já estejam ali identificados. Vai ter também o laudo médico no crachá, que é um crachazinho, mais um cordão. Então, assim, 19h30 a gente vai ter outro encontro, tá? E o que a gente quer é que vocês saibam quais são os direitos, usem, porque quando vocês usam, gente, vocês fortalecem a nossa causa e a gente. Uma coisa é quando uma pessoa vai sozinha buscar o direito, outra coisa é quando 100, outra coisa é quando 1000. Você já imaginou o Brasil inteiro pedindo a mesma coisa, respeitem as nossas leis? Porque agora eu já entendi um pouco, eu assisti a live lá com a doutora Renata, com a Mônica, e eu já sei um pouquinho. Então, assim, isso muda a história da vida da gente, isso é a coisa mais linda, assim. Dá muita esperança, dá um Nossa, conforto, e a gente... Olha, por incrível que pareça, falamos que a gente precisa sempre estar estimulados, né, para o bem, para que o corpo sinta menos. Então, tomem isso como uma vitória e um ganho emocional. Celebrem hoje. Tomem um suco, façam um almoço diferente, brindem. Brindem com as suas famílias, com vocês mesmos, sabe? Nem que seja com um copo d'água, é isso né? mesmo. Agradeça a Deus e brinde. Fala, eu agora sou reconhecida e vou ter um futuro diferente. É É isso sobre mesmo. isso. É lindo isso, gente. Eu tenho pensado tanto nisso, mas isso vai ficar um material para a gente conversar hoje à noite. Gente, bate pronto, pergunta e resposta. Manda aí, a gente vai responder em 5 minutinhos o que der. O que não der, deixa nos comentários, mas sempre que for deixar em comentário, espera a live acabar, que a gente vai tentar dar uma olhada, né, Mônica? E Então, pode responder. mandar no seu, né, pelo Instagram, na mensagem, no message. Se É, não, eu mando nos comentários porque eu não dou conta de ler. A verdade é isso. É muita coisa. Eu não é, consigo. não, Então tem que ficar nos comentários que eu não é, consigo, mas assim, gente. sejam bem específicos, porque senão a gente não consegue responder a todos, né? Vou tentar pegar aqui um pouquinho. Deixa eu ver o que que tem aqui, gente. Tirar os meus óculos. Laudo não é escrito, só o CID.
O laudo, ele é uma coisa elaborada pelo seu profissional de saúde, pelo médico, pelo fisioterapeuta e até por outros, tá, gente? Cada um dentro da sua área e da sua especialidade. A avaliação biopsicossocial, que não vai dar para a gente entrar hoje, mas a gente se compromete a falar mais a respeito. Hoje à noite vai ter outra live também. É para entender, além do seu CID, da sua doença, 79.7, fibromialgia, o que mais atrapalha a sua vida. Se a gente pudesse falar de uma forma geral, a avaliação biopsicossocial é isso, é um sistema de pontuações, existe uma soma desses pontos, e ao final é feito um laudo com vários profissionais de saúde, né, dizendo realmente qual é o seu tipo de deficiência e justificando. Isso é uma avaliação biopsicossocial, assim, de uma forma rápida e bem, assim, simples. Eu só falar assim, o Pedro falou assim, doutora Renata, gostaria de fazer um adendo, uma vitória para os homens também. Sim, vocês são muito bem-vindos. A gente fala muito de mulher porque o rol é maior, mas vocês são muito bem-vindos, fazem parte dessa força e queremos mais homens se pronunciando, mais homens companheiros nossos e que possam agregar junto com a gente de mãos dadas para esse novo caminho. Parabéns por estar aqui, agradecemos, eu e a doutora Renata agradecemos demais a sua presença aqui e continue conosco e vá passando para quem mais você souber, mais homens que você conhecer que tenham a fibromialgia. Estamos juntos, não há dois mundos, há um mundo só, que é do ser humano. Pedro, ele é um voluntário querido, ele está lá no nosso grupo de São Paulo. Obrigada por lembrar, Pedro, porque às vezes é tanta mulher que a gente fica assim, mulheres, 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 homens, 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 sintam-se todos abraçados. A gente tem até um grupo exclusivo para dar apoio aos homens, tá? Gente, leitura dinâmica aqui, me perguntaram o número da lei. Pessoal, anota aí e digita, por favor, para a gente, Mônica, para vocês não se perderem. Se alguém ainda não pegou essa live, convida, são os minutos finais, tá? Porque a live vai ser encerrada daqui a pouco. Deixa eu ver aqui. Consigo readaptação funcional a partir da lei aprovada? Rosilane, cada caso é um caso. Pode ser que você consiga, sim. Tem que estar tudo muito justificado, muito explicado através de laudos e documentação. Estou indo rápido, tá, gente? Para a gente não perder a live, ela não ser encerrada, senão o Instagram fecha automaticamente, porque a gente extrapolou o horário. Deixa eu ver aqui. Dúvidas, gente? Vai mandando. Eu trabalho no supermercado. Como vou pedir agora para mudar? Cremilde, mudar o quê? Você fala ser considerada PCD? Se for isso, a primeira etapa, a gente fez uma live, eu e a Mônica, algum tempo atrás, que a gente explicou isso assim 20 vezes. Primeira etapa para mudar tudo, laudo médico comprovando ser pessoa com deficiência. Laudo médico ser comprovando pessoa com deficiência. É a primeira etapa de qualquer coisa que vocês forem fazer. A primeira, tá? Deixa eu ver aqui se temos mais perguntas, gente. Quer pegar alguma para a gente ler, Mônica? Só estou marcando aqui sobre o Instagram. Tá bom, eu vou. Preocupa não, eu vou pegando aqui. Tenho tendinopatia há mais de 5 anos. Nunca me disseram que poderia ser fibromialgia. Dia 21 de julho, o reumatologista me diagnosticou com fibromialgia. Como faço parte? Deve ser assim, como faço para ser PCD? Porque a última palavra saiu cortada. Então, ser considerado pessoa com deficiência, gente, eu vou dar um breve spoiler, tá? Evolução do conceito da pessoa com deficiência. Anotem rapidinho, porque a gente, senão vai perder essa live. Eu quero muito deixar gravada para quem está trabalhando também poder ver depois. Pessoa com deficiência, tá? É considerada pessoa com deficiência de longo prazo, natureza física, mental ou sensorial. Essa é a definição da pessoa com deficiência, definição moderna. Pessoa com deficiência de longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial, que pode obstruir sua participação plena na sociedade em condições de igualdade às demais pessoas. E para isso são 4 itens: impedimento de funções estruturais do corpo, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, limitação de desempenho das atividades e restrição da participação. Então, o seu médico ele tem que declarar que você tem alguma dessas condições. E aí, o pulo do gato. Fibromialgia, qual é, vocês acham? Física, mental ou sensorial?
Desculpa a rapidez, gente, para a gente poder deixar um gancho importante para vocês. A nossa é física mental sensorial. Se alguém puder escrever aqui, eu vou responder, não preocupem. Deixa eu ver o que mais tem aqui. A lei vale a partir de hoje ou daqui a 180 dias? Ah, terminando a leitura da lei, tá? Sim. Esta lei entra em vigor após ocorridos 180 dias de sua publicação. Então, eu olhei rapidamente, deve dar mais ou menos por volta do dia 23 de janeiro. Então, aí sim ela vai entrar em vigor, tá? Nós vamos mandar a cópia da lei também para quem é do grupo. Se precisar, deixa nos comentários que a gente tenta fazer chegar até vocês. A Mônica já se comprometeu a passar também o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Agora a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Se quiserem, podem pedir para mim no arroba eu, Mônica Lamaria, que é o meu Instagram. Pode me pedir, eu passo a um número da lei. Fiquem à vontade, porque aqui agora a gente já está quase finalizando. Seria legal a gente poder salvar, para poder deixar para outras pessoas. Então, se a gente demorar, eles vão derrubar a gente não salva, não consegue, né, Roberto? E a gente também, eu me comprometo, junto com a Renata, dentro também do tempo dela, da gente poder estar voltando a falar um pouco. A lei é grande do Estatuto, mas aquilo que mais a gente pode pegar disso, tá bom? Gente, leitura dinâmica 1 minuto, quem não conseguiu, hoje à noite a gente já tinha uma live planejada, então ela segue, né, Mônica? Onde a gente vai falar do cordão de girassol e a gente pode dar uma pincelada breve no assunto da lei, com toda a propriedade, com todo o conhecimento que, graças a Deus, a gente buscou, a gente vai ajudar e ter esse compromisso com vocês, tá? Então, hoje, 19h30, Mônica está até com um cordãozinho, mostra para o pessoal, Mônica, cordãozinho de girassol, com o crachá, a gente vai falar sobre isso. É outro direito que vocês estão esquecendo, está ficando para trás, gente. Não deixa o direito para trás. Só para poder dar um exemplo, lembram quando a gente teve aquela lei seca? A gente tem, essa lei está em vigor, mas lembram que as pessoas não dirigiam com medo, quando estavam muitas vezes sob efeito do álcool, e respeitavam a lei? Por quê? A população ia lá e exigia o cumprimento. A mesma coisa agora, gente. Passou muito tempo, o pessoal meio que relaxou, esqueceu, deixou para lá, e a lei parou de existir. A lei existe, ela é cumprida? Pois é, não vamos deixar a mesma coisa acontecer com fibromialgia e com os outros direitos, não, tá bom? Leitura dinâmica aqui, 1 minutinho. Grazinha, já consegui a deficiência na minha identidade, já sou PCD. Que bom, meu anjo, a gente ajuda também, viu? Tem até um, um vídeo falando sobre. Quem precisar de ajuda do grupo de apoio também, clica no link da nossa bio que a gente manda, tá? A Fernanda também fala sempre sobre o cordão, porque a gente normalmente fala genericamente, a gente não especifica. A gente tem coisas que especificam, mas normalmente a Fernanda, ela é a embaixadora do cordão para todos. Então ela fala aonde você pode, tudo. Então é só também acessar lá que vocês vão ver a bonitinha lá falando e contando. Para quem não sabe, Maria Fernanda é minha filha e também é uma pessoa com deficiência. Muita coisa legal, gente. Quem ainda não segue, dá uma olhadinha lá no perfil da Mônica, tá? Para vocês verem quanta coisa bacana. Eu, Mônica, ela, Maria, no Instagram. Se quiser escrever pra gente, tá, Mônica? Pessoal, vou pedir desculpa. A gente já vai ter que encerrar, porque senão a live vai fechar. É o Instagram que faz isso. Depois de 1 hora ele fecha, a gente já está quase 1 hora e meia. Mas o nosso compromisso de estar aqui de novo hoje à noite. Deixa eu ver até, eu vou tirar a câmera aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu pego o cordão de girassol do grupo, Mônica. Se você quiser conversando com ele, só um instante, gente, eu já volto. É muito importante que a gente entenda que esse tempo, né, que até a Renata comentou, que a partir de janeiro a lei, por quê? Porque precisa desse tempo para as pessoas poderem e os órgãos poderem receberem e se adequarem. E aí, a partir daí, mas mesmo assim, ainda continuamos numa adequação. Não é uma coisa única e simples e nada mais, né? É um processo. Não é automático, tá, Não, gente? E a não, pressão amanhã popular. eu posso ir lá e falar.
né? Não. Lógico que tem médicos e tem posto de saúde e tal, que a gente tem aquelas nossas amiguinhas, que a gente tem aquele pessoal que nos dá apoio, eu tenho aqui, cada uma de vocês talvez tenha. Aí você pode ir lá e falar, olha, tá vendo aqui, ó, até imprimir, porque a lei é pequenininha, é uma folha só. Olha, você sabia que foi? E logo, logo você vai saber melhor como cuidar de mim. Ó, que legal, Ó, que né? dica bacana, gente. Porque tem gente muito boa. Sabe o que eu descobri no serviço público, Mônica? Porque eu sempre vim da área particular, sempre trabalhei, né, de forma privada. Tem muita gente bacana. Gente, se vocês virem, sabe, eu adoro fazer reunião com político. Eu tenho que confessar. E porque eles são muito legais. Se você tiver um papo reto, firme, souber o que você quer, ele provavelmente vai fazer o seu projeto de lei, vai dar acessibilidade. A gente teve com uma turma também no interior de Minas, porque eu sou daqui, e fizemos uma reunião também com o pessoal de Mariana, secretário de saúde ligou na hora, atendeu, a secretária atendeu, e aí tinham dois vereadores, e um já começou a fazer um projeto de exercício físico, o outro já começou a fazer não sei o quê. Então, assim, quando a gente tem um propósito bonito e reto, as coisas acontecem. O que não dá certo é bagunça e confusão. Isso aí nunca vai funcionar, gente. Isso. Gente, nós estamos esperando vocês hoje à noite. Quem entrou no finalzinho, essa live foi para explicar sobre a lei. Vou pontuar assim 2 minutinhos para quem chegou atrasado, mas vai ficar salvo. Vocês voltem para assistir. Lei 15176 de 2025, que é o nosso projeto de lei que se tornou uma lei porque foi sancionado pelo nosso presidente, e ele fala de atendimento multidisciplinar, de participação social, ele fala de disseminação de informações, ele fala de incentivo à capacitação profissional, ele fala de estímulo à pesquisa científica, ele fala de estudos também para poderem nos atender da melhor forma. Ele fala também da equiparação, que é isso o principal, equiparação da pessoa acometida pelas doenças, né? No caso a fibromialgia, artigo 1º, fica condicionado à avaliação biopsicossocial. Não esqueça essa palavrinha. E a gente vai falar muito ainda sobre isso. Hoje à noite nós vamos estar juntos. Esse aqui é o cordãozinho de girassol do nosso grupo. Esse eu mesmo mandei fazer, porque o pessoal estava pedindo muito, então aqui tem a identificação aqui, a logomarca do grupo, o número da nossa lei do cordão de girassol. E no verso, gente, eu já fiz até uma mascotinha. Tem a mascotinha da fibromialgia, e aqui vão vir os nomes de vocês, telefone, CPF, e aqui ó, tem um QR Code em que a gente insere os laudos de vocês, um por um. Sim. Ah, para que isso? Porque você não precisa ficar carregando o laudo, mas a Sim. gente vai explicar tudo com detalhes hoje à noite, às 19h30. Um grande beijo a todos vocês. Espero que não tenham saído com dúvidas. E se ficou, quando encerrar a live, pode deixar nos comentários. A Mônica vai mandar Estatuto da Pessoa com Deficiência e informações. Se você escrever eu quero, eu vou pensar num curso gratuito para conscientizar os profissionais de saúde que vão ter que fazer esses laudos, tá? Sim. E é isso, gente. Quer concluir alguma coisa, Mônica? Bom, eu só posso agradecer essa oportunidade, né? Fomos pegas de supetão, mas é muito bom. É muito bom quando é notícia boa, né? Notícia boa, a gente para tudo e vamos lá. Eu quero agradecer você sempre por essa parceria, por esse carinho, por essa deferência a mim, porque estamos juntas e é o que eu sempre falo, a gente tem que estar de mão dada. Ninguém é contra ninguém, ninguém precisa ser mais do que ninguém. Juntas, nós conseguimos chegar muito mais longe e muito além e ajudamos as pessoas, como nós um dia também fomos ajudadas por alguém, não é? É isso mesmo. Então, eu agradeço do fundo do meu coração. À noite, gente, espalhem, participem. Pode parecer uma coisa menor, o cordão, mas não é. A gente tem uma história, eu tenho uma história sobre ele e a gente falar sobre isso é muito importante. Espalhem, comuniquem, estejam conosco mais tarde. Eu agradeço do fundo do meu coração a todas e a você, Renata, em particular. Meu amor, minha gratidão e que Deus abençoe a todas. E celebrem hoje, hein? Ó, já são 6:07, hora do almoço. Vamos celebrar, vamos fazer uma grande corrente do bem e vamos celebrar. Ai, gente, que alegria. Eu que tenho alegria, porque assim, foi uma coisa de última hora. Eu falei, Mônica saiu. Ela falou, então vamos entrar, tô parando tudo. Eu falei, tô parando também. Então, assim, a nossa alegria é ver vocês receberem essas informações de fontes confiáveis, tá? Um grande beijo a vocês.
informações, qualquer coisa, deixem nos comentários, a gente vai fazer o possível para ajudar. Obrigada, Mônica, pela disponibilidade, pelo carinho, pelas informações, por ser sempre essa pessoa tão gentil, tão prestativa, tão querida. Obrigada a vocês que ficaram aqui assistindo a gente. E se vocês apoiarem o nosso projeto de trazer informações, a gente não vai parar. Não. Porque eu tenho informação. A Mônica tem informação. O que adianta a gente guardar para a gente? A gente quer que vocês tenham e aí juntos a gente possa lutar pelos nossos direitos. Obrigada por tudo, gente. Obrigada por tudo mesmo. Uma ótima tarde para todas nós. Um beijo.